Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto e está começando mais um programa Aprendendo com a Igreja e é uma alegria estar de volta aqui na Sintonia do Bem com a sua companhia. Você que está em casa, no trabalho, no seu deslocamento, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje vamos receber o Padre José Freitas Campos, ele que é o pároco da paróquia de São Sebastião, no Alecrim. E vamos falar sobre esse universo dos livros, ele que é autor de vários títulos. E seja bem-vindo, Padre Campos, aqui ao nosso programa. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural 91.9, a Sinfonia do Bem. Bom dia, povo de Deus. É sempre uma alegria a gente se comunicar, a gente receber e dar notícias, porque comunicar-se é uma forma especial de evangelizar, de fazer com que o evangelho possa ecoar e ressoar na vida e nos nossos corações. É isso mesmo. E para a gente iniciar esse nosso assunto que vamos abordar aqui no programa Aprendendo com a Igreja desta semana, eu queria que o senhor falasse, Padre Campos, como é que o senhor, digamos assim, se inseriu nesse universo dos livros e hoje que já conta com vários livros escritos. Que coisa boa, não é? A gente poder partilhar as experiências que a gente vem acumulando ao longo dos anos. Vejam bem, como cristão, como padre, eu pensei que todos os instrumentos, ferramentas que nós podemos usar para evangelizar o povo de Deus são instrumentos válidos, lícitos. E ao longo dos anos nós vamos aprendendo a utilizá-los da melhor forma. Então, na década de 80, mais precisamente, eu realizava um trabalho de articulador da liturgia do Regional Nordeste 2, que compreende as arquidioceses e dioceses dos 4 estados, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e o nosso Rio Grande do Norte. E nessa assessoria, eu era muito solicitado para dar cursos, encontros, assembleias, sobretudo na linha da formação litúrgica. E eu lembro que naquele tempo, o único instrumento de trabalho que a gente tinha eram as apostilas, que a gente preparava com muito cuidado, mas nem sempre era um material que permanecia. Então sugeri a Edições Paulinas que a gente publicasse alguma coisa nesse sentido de subsidiar todas essas equipes que tinham sede de uma formação litúrgica. E em 1987, Paulinas publicou o meu primeiro livro, Liturgia, Serviço do Povo e para o Povo de Deus, que era um tipo de uma catequese mistagógica, naquele estilo de perguntas e respostas. Não era um texto acadêmico, era um livro simples, um caderno bem popular. E fez sucesso, porque para todos os cursos que nós íamos assessorar, quer seja no regional, quer seja até mesmo em outros regionais, nós levávamos este livro como a ferramenta, o instrumento de trabalho mesmo. E aí o pessoal adquiria e a gente capacitava durante 2, 3 dias e depois esse trabalho era multiplicado, de modo que este livro alcançou, talvez, eu não tenho segurança, mas quase 20 edições, com várias revisões, no sentido de que, naquela década, os instrumentos de assessoria, de aprofundamento, de formação do laicato ainda não eram tantos como nós temos hoje com as mídias, com as redes sociais. Então foi esse a primeira experiência, a primeira partida, o primeiro toque que eu vi que a evangelização ela acontece também
através da palavra escrita. E aí eu faço uma reminiscência muito interessante. Quando eu era criança, lá no interior aqui do Rio Grande do Norte, em Senador Eloy de Souza, na década de 50, já bem antes, eu deveria ter uns 9, 10 anos, uma certa feita o meu pai foi à feira e lá junto àqueles folhetos da literatura de cordel, ele me trouxe uma história sagrada publicada pela editora Vozes, que é uma das mais antigas no Brasil, em 1954. Vejam há quantos anos atrás. E essa história sagrada, que era a Bíblia, em linguagem popular, digamos, já tinha algumas figurinhas. Ora, para a criança, isto era o mundo maravilhoso, era outra realidade. E na capa estava escrito assim: apostolado da boa imprensa. Então, era essa maneira que se enfocava os textos literários, os livros, como uma forma de fazer chegar a mensagem também a milhões de pessoas que buscavam cada vez mais se conscientizar da verdade do Evangelho. E de lá para cá, Padre Campos, já são quantos livros que você escreveu? São mais de 10. Bastante. Então, aí o segundo veio também de uma necessidade pastoral. Veja bem, como eu estou na paróquia de São Sebastião há 32 anos, estou saindo agora, estamos aguardando já o sucessor que foi nomeado, e a cada ano a festa do padroeiro tinha um peso e tem um peso muito grande na paróquia. Eu vi que a gente poderia aprofundar sempre a temática a partir do próprio patrono, São Sebastião. Então fiz uma pesquisa e escrevi, foi publicado também pelas Paulinas, uma novena biográfica, onde as pessoas não apenas rezam a partir do acontecimento, mas conhecem a vida do santo como mensagem, como lição, como exemplo. Este livro, que ainda está aí, já alcançou várias edições. E a cada ano a gente sempre o usa como um instrumento temático para que as pessoas reflitam, não é, aquele conteúdo naqueles dias, mas depois possam seguir a lição de vida que São Sebastião nos deixou com o seu testemunho de fé. Padre Campos, e eu acredito que, assim, cada escritor certamente tem as suas inspirações, né? Ali, a fonte que se inspira para ter o seu próprio estilo na escrita. E o senhor tem também essas fontes, essas inspirações que lhe ajudam também nesse processo? Não tenha dúvidas. A gente sempre, não somente a leitura assídua, constante, permanente, mas também um pouco a realidade, a vivência, o contato com o povo, de modo que a escrita, para que ela seja traduzida em instrumento de evangelização, ela precisa ser retocada pelas vivências, não é? O objetivo não é um texto acadêmico, de uma linguagem erudita, que é direcionada apenas a um grupo de pessoas, mas seria uma linguagem traduzida naqueles anseios do povo, naquilo que o povo procura aprofundar em suas vivências de fé. Então faço questão de que a linguagem seja a mais simples possível. Isto não impede que a gente tenha o embasamento necessário, bíblico, teológico, pastoral. Contudo, a grande dificuldade, mas é sempre um desafio que a gente tem que responder, é como traduzir todas essas verdades numa linguagem acessível, que as pessoas, ao ler, possam interiorizar aquele conteúdo e traduzir tudo isso em vida.
E a gente pode dizer que, digamos, seria o estilo do Padre Campos, essa escrita Sem assim, dúvida, mais sem dúvida. popular, vamos dizer assim. Daí porque os meus textos passam por uma revisão permanente, no sentido de que a linguagem literária para este público direcionado tem que ser esta linguagem simples, clara, objetiva, acessível. Verdade. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho, como já são aí aproximadamente 10 títulos que o senhor já escreveu, quais temas foram abordados nesses títulos? O grande enfoque que eu quis dar, até mesmo por conta da minha formação bíblico-teológica, pastoral, é o enfoque da liturgia. Como em Roma eu fiz o mestrado em liturgia e sacramentos, depois atuei bastante nessa área, eu percebia que havia uma carência de material, né, pudesse subsidiar as paróquias, as comunidades, os grupos, no campo da formação litúrgica. Digamos que desses 10 títulos publicados, 5 versam sobre a liturgia. Um outro também muito interessante, que eu estou lembrando agora, que foi publicado pela Edson Loyola em 2015, foi sobre a teologia ou como a gente pode vivenciar o ano litúrgico. Caminhos do coração, a espiritualidade do ano litúrgico. Nós ainda temos disponível nas editoras e esse livro ajudou muito as equipes paroquiais de liturgia a praticar a celebração, mas não apenas como rito, mas sorvendo daí uma vida, um testemunho, uma espiritualidade. Padre Campos, o senhor continua aqui com a gente, assim como você que está nos acompanhando aqui pelo programa Aprendendo com a Igreja. Não sai da sintonia do bem, a gente vai a um rápido intervalo e volta já já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 7 de julho de 2024. Hoje no nosso programa estamos recebendo o Padre José Freitas Campos, ele que é o pároco da paróquia de São Sebastião no Alecrim, e hoje estamos falando sobre esse universo dos livros, ele que é autor de vários títulos. E aí, Padre Campos, no primeiro bloco a gente falou um pouco como é que o senhor se inseriu, né, digamos assim, nesse universo da escrita, um pouco sobre as suas inspirações. E aí, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse falando como é que se dá o processo de produção de um livro. Ele não começa só na escrita em si, não é? Ok. Pronto, então vejam bem. É o trabalho de um agricultor, de um semeador. Primeiro a gente vai preparar o terreno. Eu diria o terreno não apenas a mente, a cabeça, através da reflexão, da interiorização de determinados temas, mas a gente também busca fundamentar essa temática na pesquisa, pesquisando livros, textos escritos sobre determinados temas. Depois começo a escrever e aí passando para o computador é que vamos ampliando os textos, vendo se a linguagem está acessível, se o desenvolvimento do tema tem uma determinada coerência, começo, meio, fim, e aí vem a distribuição em capítulos, a formatização e a correção da linguagem, a ortografia atualizada, as fontes literárias, e aí esse processo vai amadurecendo.
até que quando o livro está pronto, a gente pode dizer que agora é o fruto produzido. É verdade. Padre Campos, desses 10 livros que o senhor já escreveu, tem algum que, digamos assim, cativa mais o seu coração? Olha, eu diria que há um livro que é, por sinal, o mais recente, que tem um carinho todo especial. Valei-me Nossa Senhora, História e Espiritualidade dos Títulos Marianos. Eu vou dizer por que me cativa, como você bem me perguntou, porque é fruto de um sofrimento que todos nós vivenciamos na época da pandemia. 2020 e 2021, eu não tinha muito o que fazer, porque todos estávamos prisioneiros da Covid-19. Então pensei, a grande intercessora do povo brasileiro vai ser Nossa Senhora. E ela é invocada em tantos títulos, né? Naquela época alguém dizia, valei-me Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora dos Remédios, e por aí vai. Eu digo, meu Deus, por que não pesquisar estes títulos? É claro que o número de títulos de Nossa Senhora são muitos, não era possível encaixar num livro. Então usei como critério 70 títulos mais populares. E desde a chegada deles no Brasil, ou alguns que nasceram aqui, eles têm uma história. Uma história que muitas vezes o povo mesmo que invoca a Mãe Maria com esse título nem conhece. E é essa história que gera uma espiritualidade, um amor à Mãe de Jesus, não é? Toda essa coisa da devoção mariana. E durante esses 2 anos, pesquisei muito. Lia tudo que era livro sobre Nossa Senhora, que pudesse encontrar algum título, porque os títulos não se encaixam num livro apenas, mas não seriam apenas um relato histórico, como se fosse um dicionário, um livro de consulta, mas seria também uma fonte de vivência. Então, acrescentei para cada título uma citação bíblica que corresponde àquela invocação. Depois coloquei uma oração que as pessoas poderiam rezar a partir daquele título. Coloquei também, foi uma pesquisa longa desse sentido, qual é o hino que se canta mais no Brasil a partir daquele título. Isso foi um trabalho de 2 anos realmente. Mas para mim foi maravilhoso, porque preenchia muito o meu tempo e a gente percebeu que Nossa Senhora realmente ajudou a salvar este povo da Covid, né? Da pandemia. E tem um testemunho, o Monsenhor Lucas depois me disse, olha, eu fui convidado a falar numa festa de Nossa Senhora da Guia, na Basílica de Nossa Senhora da Guia em Acari, e o meu subsídio foi aquelas 3 páginas que você escreveu sobre o título de Nossa Senhora da Guia. De modo que ajuda, né? É instrumento, é ferramenta com o qual a gente pode refletir mais sobre cada título que Nossa Senhora tem. E o livro cumpriu o seu propósito, não é? Cumpriu, sem dúvida. Foi publicado pela Paulus, nós ainda temos aí, e o pessoal da Paulus sempre nos diz, olha, a procura é muito boa, porque não é um livro que você tem que ler de um só fôlego, não. É um livro de consulta, de pesquisa, é um instrumento assim. Você precisa saber um pouco a gênese histórica daquele título, aí você vai em busca e ali encontra pelo menos os dados essenciais. Verdade. Inclusive, para quem nos acompanha neste momento, esse livro escrito pelo Padre Campos, o Valei-me Nossa Senhora, ele foi tema de uma entrevista exclusiva só sobre esse livro aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E se você quiser ouvir essa entrevista novamente, no canal do YouTube da Arquidiocese de Natal, você encontra lá, tem uma playlist com os programas, o Aprendendo com a Igreja, e aí você pode procurar. Essa entrevista também foi muito interessante, o Padre Campos falando especificamente sobre a produção desse livro. E a gente seguindo aqui com o programa de hoje,
Eu queria que a gente entrasse agora um pouco nos desafios, porque existem muitos também, não é, Padre Campos, para a escrita de um livro. O primeiro grande desafio que é comum em toda a realidade, não apenas nacional, mas de todo o universo, a interrogação, a interpelação. Será que o livro, o texto escrito vai desaparecer? Porque hoje, além do texto escrito, tem o e-book. Isso. Não é? E também as pessoas, na realidade, pela pesquisa que se diz, leem menos textos escritos, leem mais online. Aquilo que pode estar nas redes sociais, as pessoas leem mais, não é? Então, cada vez que eu visito, faço também essa pesquisa, uma comunidade religiosa, um convento, um mosteiro, um seminário, faço uma pergunta básica: como é que anda a biblioteca? E a resposta do superior da casa é: está boa, bem organizada, mas o pessoal vai pouco. Claro que diminuiu, porque hoje existe uma outra fonte de pesquisa, que de qualquer maneira uma não anula a outra, não cancela a outra, Isso. não anula a outra, não é? É bom que existam essas duas. O Google realmente é o nosso grande livro de consulta. Sim, com certeza. Bom, então seria isso. Em segundo lugar, vamos ser bem realistas, o poder aquisitivo. O livro também encareceu, não é? Porque no meio desses altos custos aí, então o acesso ao livro é uma realidade de Brasil, também diminuiu, não é? Também diminuiu. No entanto, ele continua circulando. É um instrumento ainda utilizável, né? O texto escrito. Porém, há pessoas que dizem: eu prefiro o texto em mãos, folheando página por página, lendo palavra por palavra. Então, claro, as pessoas ainda buscam o livro, mas permanece um grande desafio. Mas veja bem uma experiência pessoal. Quando Dom João chegou em Natal, depois que tomou posse, no dia 7 de outubro, ele me visitou e eu disse: olha, Dom João, agora eu posso fazer pouca coisa, porque a produção musical a gente continua, mas já não temos mais os CDs. E agora eu faço textos, publico livros, escrevo artigos, quando me pedem sobre determinados temas também aqui. O que o senhor acha? Continue. É um instrumento de evangelização e nós temos que usar todos. O presenteei com meus livros, ele ficou feliz e pediu: não desista, continue. A sua linguagem é clara e a gente evangeliza através desse meio de comunicação. Sem dúvidas. Padre Campos, eu queria voltar um pouquinho numa pergunta anterior que a gente fez sobre esse processo, né, da escrita do livro, como é que se dá. Quando o senhor está pensando em escrever um livro, digamos assim, o senhor lê bastante, não é? Se informa. Sim. Como é que o senhor pensa assim, esse tema daria um livro? Surge dessa forma ou a partir das pesquisas, né? O que é que o senhor observa, digamos, dá para enxergar que aquele tema poderia se tornar um livro? A temática, por exemplo, a temática é muito criteriosa porque a gente não escreve um livro só por escrever. Sim. A gente direciona mais para um determinado público. E aí eu penso um tema, mas vejo também se esse tema não já foi bastante explorado, né? Porque seria algo que primasse pela originalidade. Digamos, dentro da liturgia, muitos temas já foram abordados. Eu não vou escrever um tema que já existe um largo material e abundante sobre essa temática. A partir daí é que eu tento escrever. Por exemplo, vou dar exemplos. Sim. Entre os projetos futuros, já tenho quase pronto, mas preciso aprofundar, um roteiro espiritual sobre a Terra Santa. Quantas pessoas que vão visitar a Terra Santa
como turismo religioso, mas não leva um roteiro escrito, um texto bem argumentado, bem orientado, que possa ajudá-los a visitar esses lugares. Aí seria não uma coisa assim, um livro de bolso, digamos assim, mas que seja um roteiro onde as pessoas, ao visitar aqueles lugares, possam absorver um tipo de espiritualidade que ajude a vivenciar seguindo os passos de Jesus. Este livro está quase pronto, mas depois que começou a guerra eu também suspendi, porque o público que visita diminuiu bastante. É verdade. Né? Um outro, como projeto, já estou antecipando um pouco. Eu vejo que se nas nossas paróquias, na área da liturgia, nós temos muita gente, ministérios litúrgicos leigos, muitos, a começar pelos acólitos, que alguns chamam coroinhas. Então, mas muitas vezes, eles e elas não têm acesso à linguagem litúrgica. Digamos assim, vá buscar o turíbulo. Será que todos os acólitos sabem, leigos, claro, o que é turíbulo? Sim. Então eu pensei um vocabulário básico da missa. É quase um glossário, né, Padre Campos? Onde a gente pudesse conter, mas descrito de uma forma bem popular, bem simples, não erudita, aquilo que eles poderiam entender como linguagem litúrgica. Padre Campos, vamos dar mais uma pausa aqui na nossa conversa. Vamos ao último intervalo do nosso programa. E você que nos acompanha pela Sintonia do Bem, continua aqui com a gente. É rapidinho e a gente volta já. Rádio 91 de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. E hoje, aqui no Aprendendo com a Igreja, estamos conversando com o Padre José Freitas Campos. Aqui em pauta hoje, esse universo dos livros. O Padre Campos é bem conhecido por ser autor de vários títulos. E aí, nesse terceiro e último bloco, Padre Campos, eu queria que a gente ainda continuasse um pouquinho aí no campo dos desafios. Na sua visão, como escritor católico, há procura por títulos assim segmentados para esse universo católico? Eu diria que sim. Daí porque a presença das editoras católicas, tipo Paulus, Paulinas, Vozes, Loyola, Santuário, em todas as capitais do Brasil e nas grandes cidades do nosso país, porque há uma procura. Há uma procura, não apenas esse público estudantil, estudantes de teologia, de filosofia, padres religiosos, mas também leigos. O universo, nesse sentido, mudou. Nós temos leigos e leigas que aprofundam muito a sua fé, que buscam livros de teologia, de Bíblia, de liturgia, não apenas como pesquisador, mas como alguém que quer aprofundar as suas razões de crer e vivenciar tudo isso, a espiritualidade. Então, claro que não é o público de 20 anos atrás, porque hoje nós temos outros instrumentos, outros meios, mas ainda mantemos um grande número de pessoas que busca este aprofundamento através do texto escrito, o literário. Sim, sem dúvida. E aí, Padre Campos, eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre projetos futuros. Inclusive, a gente está aqui com um livro, não sei se a gente pode mostrar aqui no vídeo. Pode. É um livro que o Padre Campos, ele foi o organizador, na verdade, né, Padre Campos? Isso, eu vou explicar. Foi escrito pelo Padre José Maria, em São Paulo do Potengi, uma experiência pioneira de renovação paroquial.
E aí vamos falar um pouquinho sobre esse livro também, né? Este é um projeto recente, esse é o número 1, mas já temos uma série aí, que o objetivo é fazer um resgate histórico da vida das paróquias. Então a gente sabe que as paróquias mais antigas da arquidiocese têm uma história muito bonita, que muitas vezes, por várias circunstâncias, essa história está sepultada. Então, como a gente reviver tudo isso? Então, o livro número 1 deste projeto foi exatamente este, que o padre José Marins escreveu há 60 anos atrás. Ora, há 60 anos atrás, essas gerações novas não tinham como conhecer, porque foi publicado em 65 pela editora Voz e edição esgotada. Então, da série, esse é o primeiro, eu tive que convencer ao padre Ramos para procurar um original, porque este padre, o autor, ainda está vivo, tem 91 anos e pertence à arquidiocese de Botucatu, mas ele não teria mais condições de nos mandar todo esse material que a gente precisaria. Então o padre Ramos fez toda essa pesquisa e encontrou um exemplar. E a partir desse exemplar, a gente tentou atualizar, não é? Foi todo digitado, depois revisado. É uma segunda edição, uma reedição, revista e ampliada. E qual é a importância deste livro? É porque este livro traz um relato daquilo que na década de 60, naquele período, sobretudo a partir de 65, período pós-conciliar, o concílio terminou em 65, a gente tinha como origem das comunidades eclesiais de base. Então, é um relato de como a experiência de São Paulo do Potengi, coordenada, articulada pelo Monsenhor Expedito, inspirou as comunidades de base para o Brasil todo. Então, ele tem muita importância. O segundo livro dessa série aí a gente vai descobrindo, não é? Aos poucos vai encontrando esses achados preciosos, esses tesouros. Por exemplo, o segundo, um livro que o historiador Luiz da Câmara Cascudo escreveu sobre a paróquia de Santana do Matos. Interessante. Nem os santanenses conhecem, porque foi escrito bem antes desse aí, em 1955, 70 anos atrás. Esse livro não pode chegar às mãos das novas gerações. Então já estamos, o professor Thaleson Ferreira da Silva e eu, estamos organizando este livro com o padre Clodoaldo, e aí a família do autor dá a licença, os direitos autorais, e a gente organiza. Então, o segundo da coleção é este, sobre a paróquia de Santana do Matos, escrito por Luiz da Câmara Cascudo. O terceiro é um livro sobre Angicos, a paróquia de Angicos, escrito por Aloísio Alves, em 1940, mais antigo ainda. Depois a Fundação Zé Augusto fez uma segunda edição, mas este livro está esgotado. Sim. Então, alguém encontrou um exemplar no sebo, e aí a gente vai trabalhar este livro. O quarto, Santa Cruz, sede de uma futura diocese. Nós temos em mãos um livro escrito por Monsenhor Severino Bezerra, que era considerado o historiador da Arquidiocese de Natal. E por aí vai. Então são projetos que, eu não vou dizer a tão longo prazo, mas a médio prazo, nós vamos colocar em mãos das pessoas para que conheçam a história da sua paróquia, escritas por eminentes figuras do nosso estado, da nossa arquidiocese. E nesse processo de organização do livro, né? Assim, vocês fazem uma revisão,
uma atualização? Primeiro, depois de uma leitura, a gente vai fazer a revisão ortográfica, que foi escrita na ortografia antiga. Sim. E aí temos que traduzir alguns termos, algumas expressões, algumas até que não existem mais. Enxugar um pouco as notas e vermos a atualização dos dados. Alguns dados, por exemplo, em termos de censo de IBGE, eram dados muito ultrapassados. A gente tem que trazer também para os dados atuais, né? É um livro histórico. E aí acrescentamos um pós-fácil, uma introdução, um parecer de alguém que possa nos ajudar a enriquecer a obra. Nesse caso aí, do Padre José Marins, colocamos o prefácio da primeira edição, que foi a dele, colocamos o prefácio da segunda edição do Padre Ramos, pedimos a Dom João que fizesse um pós-fácio e colocamos na quarta capa um testemunho do Dom Edilson, bispo de Oeiras, que é daqui da região de Touros, e que também, como padre, atuou em São Paulo do Potengi. Sim. Depois colocamos nas orelhas dos livros o testemunho de pessoas que conviveram com essa experiência das SEBs lá no comecinho, em São Paulo do Potengi, como o seu expedito. De modo que o livro está bem enriquecido e nós queremos depois que a Rádio Rural 91 preste esse serviço divulgando o lançamento, que vai ser bem grande lá em São Paulo do Potengi. Não temos a data ainda. Era isso que eu ia perguntar ao senhor se já a tem a data vai do lançamento. Ser agilizada ainda. Sem dúvida. E esse livro aqui vai ser voltado para quem, Padre Campos? Vai ser voltado para todos os católicos cristãos que queiram conhecer a origem das comunidades eclesiais de base no Brasil. E para nós é um orgulho santo, digamos assim, porque a experiência de comunidades de base do Monsenhor Expedito inspirou o Brasil inteiro, a Igreja do Brasil, a também caminhar nessa linha de comunidades. A gente percebe que o senhor, assim que publica um livro, já está pensando no outro, e às vezes, enquanto está escrevendo aquele, já está já temos outros. Pensando em outros títulos. E aí, Padre Campos, o que é que motiva? Qual a sua motivação para essa escrita, não é, constante? É o gosto de ler e de escrever, não é? É como se fosse algo que preenche, não é, o ser de cada um. No meu caso, é porque eu me faço com prazer, não é? A alegria de poder conhecer essa experiência e também partilhar com os outros. Porque mesmo que você tenha muita leitura, muita erudição, mas isso aí não serve, não é? Se você não partilha, não reparte com um público bem maior. Então a gente pensa, aquilo que eu aprendi, não só com a mente, mas com o coração, quantas pessoas podem também, não é, usufruir dessa riqueza intelectual e espiritual. E aí o intuito é sempre partilhar. A gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa e eu queria que o senhor desse alguma palavra também de motivação a quem nos ouve neste momento e que também está se inserindo, talvez, nesse ramo da escrita, ou já tem algum título publicado, né? Também para que dê continuidade a esse tipo de trabalho. Isto, exatamente, Luísa. Esta é a grande motivação. Ser escritor não é privilégio assim de alguém, é um dom, é uma graça. Que se você recebeu esta graça, partilhe com os outros, corresponda. Vejam bem, então na nossa Arquidiocese de Natal, nós podemos dizer que este quadro dessa realidade de quem evangeliza através da escrita do texto, nós temos uma série de padres, de leigos também. Então, se você leigo ou leiga tem alguma inspiração, escreva.
Transmita isso através da escrita e partilhe com a gente. Por onde eu ando, pelas paróquias, eu sempre pergunto aos padres: alguém aqui já escreveu sobre esta paróquia, sobre esta cidade? Que aí já é uma pista. Sim. E esse resgate histórico é muito importante, não é? Quando a gente resgata o passado, a gente está investindo no futuro. É sempre um dado muito importante. Então, eu queria motivar aqui, dar uma motivação de uma experiência de vida que vale a pena a gente escrever, partilhar com as pessoas. Há poucos dias, um ex-aluno, o padre Inácio, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, escreveu um livro sobre as suas homilias. Eu disse: que bom, mas não fique no primeiro, prossiga. E temos vários padres escritores. Tudo isso ajuda. É sempre um instrumento de trabalho para podermos levar a boa nova, a alegria do Evangelho ao povo de Deus. Padre Campos, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. O senhor já é presença cativa aqui no nosso programa, sempre traz reflexões muito enriquecedoras aqui para os nossos ouvintes. E aí, para encerrar o nosso programa, se o senhor quiser transmitir alguma mensagem, alguma informação que queira reforçar agora no final do programa, fique à vontade. Então estejamos assim, bem conectados, não é? Na sintonia do bem. Escrever faz bem e o bem deve ser difundido. O bem a gente não guarda no coração, a gente partilha, a gente compartilha, reparte, divide, condivide. E eu tenho certeza que o Evangelho de Jesus, através da escrita, chegará a muitos corações. Deus abençoe a todos. Amém. Mais uma vez, obrigada, Padre Campos, pela presença no dia de hoje. Agradecemos também a você que nos acompanhou na Sintonia do Bem. Lembrando que hoje, logo mais às 6h30 da noite, tem a celebração da imposição do palio arquiepiscopal ao arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. A celebração vai ser presidida pelo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro. Então você pode acompanhar aqui pela Rádio 91 e participar também desse momento especial para a nossa arquidiocese. Lembrando que na semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, no domingo, temos mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.